Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henriques e esse é o Next Stop Innovation. Sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 9 dicas para fazer um sabático investigativo. Sabe o que é isso? Fica aí no vídeo até o final que eu vou te contar. Eu até mudei de cenário aqui pra gente ter um papo hoje um pouco mais informal. Tem uma hora na nossa vida que a gente começa a se questionar se a gente tá na carreira certa, se essa carreira tá fazendo o melhor uso daquilo no que você é bom. E acima de tudo, a gente começa a se questionar se há algo mais. Tem uma frase da Eva Pierrakos que eu acho muito boa, que diz o seguinte: uma voz interior lhe diz que há muito mais coisas em você e na vida do que aquilo que você é capaz de sentir atualmente. Você não acha isso? Só que ao mesmo tempo que a gente sente tudo isso, a gente também tem algumas travas. A primeira trava que eu diria é a falta de tempo. Então assim, como é que a gente vai ouvir essa tal dessa voz interior que a Eva Pierrakos está falando, se a voz que a gente está ouvindo agora é a do nosso chefe pedindo para a gente mudar a apresentação pela 8ª vez para amanhã de manhã e agora são 11 horas da noite. Então essa é a primeira trava, é a falta de tempo, é a falta de tempo que a gente tem pra gente mesmo para pensar nesses próximos passos, para pensar nessa tal mudança de carreira. A segunda coisa é o medo. A gente tem medo de dar um próximo passo, afinal é um passo gigantesco. A gente tem medo pela gente mesmo e também medo do que as pessoas vão dizer. Então imagina o que aquela sua tia vai falar sobre você mudar de carreira. E a terceira coisa, a terceira trava, que é uma trava muito clara e objetiva, é: eu preciso desse trabalho para ganhar dinheiro. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Bom, e você não tá sozinho nessa. Eu vou te contar que tem funcionado para mim. Só que isso não é uma fórmula. Eu só vou te contar o meu caso para você ver o que faz sentido para você. A maneira como eu encontrei para parar para refletir sobre tudo isso foi fazer um sabático investigativo. O que foi esse sabático investigativo? Foi quando eu tirei um ano para viajar e estudar. Então eu fui para 12 países diferentes, em que na maioria deles eu fiz algum curso, eu fui em alguma palestra, eu fui em algum workshop que estivesse relacionado com inovação. Se você acha que é mais ou menos por aí que você deveria fazer, ou seja, parar um tempinho da sua carreira para estudar, para refletir, para depois voltar, fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar 9 dicas para você fazer um sabático investigativo. A dica número 1 que eu te daria é: tenta colocar em palavras qual que vai ser o objetivo do seu sabático investigativo. Eu vou dar aqui alguns exemplos, não só do meu caso, mas também de alguns casos de outros amigos. Eu tenho um amigo que ele trabalhava numa multinacional, tinha uma carreira super bem sucedida, mas ele tinha dentro dele um questionamento que tinha a ver com políticas ambientais. Então ele resolveu que ele ia ficar um tempo da carreira dele estudando sobre política e meio ambiente. E o meu caso, o que eu tinha de questionamento tinha a ver com inovação. Então eu lembro que quando eu estava na empresa onde eu trabalhava, teve uma palestra de uma diretora de vendas que ela estava lá para contar como tinha sido a experiência dela de ficar morando 3 meses na China para fazer estágios em empresas que estavam bombando em inovação, por exemplo, no Alibaba. E eu lembro de uma frase que foi ela falando assim: gente, na China eles não pagam mais nada com cartão de crédito, é tudo com o celular. Até uma bala eles compram com o celular. E isso ficou muito na minha cabeça. E aí eu resolvi que eu queria aprender mais sobre inovação. Então a primeira dica é: coloca num papel qual que é o questionamento que você tem. A dica número 2 que eu dou é: fale com alguém que é expert. Quando eu resolvi que eu ia estudar sobre inovação, eu ainda não tinha muita noção para onde eu ia. Eu sabia que China era um lugar que eu queria muito ir, mas ainda não tinha muita ideia. E aí eu resolvi que eu ia chamar um professor meu da faculdade para tomar um café comigo, para contar para ele tudo que eu estava fazendo e pedir algumas dicas. E sinceramente, já tinha uns 9 anos que eu não via esse professor e eu
na humildade, pedi: posso tomar um café com você? E aí eu contei pra ele o que eu tava pensando e assim, ele me deu muitas dicas. Teve um lugar em específico que foi na Finlândia, que foi ele que basicamente arrumou tudo ali pra mim. Porque eu fui conversar com um amigo dele, que também é professor, mas que estava morando lá em Helsinki, estava dando aula na Finlândia sobre inovação. E aí ele falou: olha, Fernanda, conversa com ele, que ele pode te ajudar, pode te dar muitas ideias. E foi o que eu fiz. E depois, outra dica que eu dou dentro dessa mesma dica é: na sua volta, conta pra pessoa o que aconteceu. A pessoa se sente orgulhosa e, acima de tudo, ela também se sente parte do que você está fazendo. Então, no máximo que você puder, converse com as pessoas que já são um pouco mais experientes nesse assunto do que você, que eu tenho certeza que vai funcionar. A terceira dica que eu dou é: se você vai tirar esse sabático para viajar e para estudar, defina quais são os cursos que você quer fazer. Então, como é que eu defini todos esses cursos? Vou dar aqui alguns exemplos de cursos que eu fiz. Eu fui estudar inovação e estratégia em Harvard. Eu fui num festival que é o South by Southwest em Austin. Eu fiz um curso de Design Thinking em Singapura. Como que eu achei tudo isso? Porque o mais normal é a gente achar os cursos de longa duração, os cursos de MBA, fazer mestrado, etc. Mas como que você achou tudo isso? Eu sei que é uma dica muito básica, mas eu joguei no Google para ver quais cursos existiam. Coloquei lá, Innovation Courses. E aí depois eu comecei a ver, peraí, mas e se eu for em Harvard? Quais são os cursos que eles têm? Essas grandes universidades, o que eu descobri é que eles têm cursos de curta duração. Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas jamais que eu ia fazer um curso em Harvard. Por que não? E eu acho que agora uma coisa que a pandemia trouxe pra gente foi deixar mais exposto todos esses cursos. O que mais teve foi live, vários tipos de cursos, tudo online. Quem sabe esse também possa ser um caminho. Pega um tempo para você pesquisar, planilha tudo e pode ser que dê certo. E a dica número 4 que eu dou é: saiba quanto você vai ter para investir de tempo e dinheiro. E note aqui que eu não tô falando saiba quanto você vai gastar, porque se você vai fazer esse sabático investigativo, se isso vai ser como se fosse o seu MBA, isso é um investimento em você, não é um gasto. Então vai ser aquela matemática básica: tenho isso para investir e para fazer tudo o que eu gostaria de fazer vai me custar X. Isso vai funcionar? Então saiba quanto você tem para investir e depois vá controlando todos os seus gastos. Eu tenho uma amiga que estava fazendo um sabático investigativo, ela tinha contadinho quanto ela tinha para gastar por dia. Teve uma vez que eu cheguei para ela e falei: vamos tomar um chopp? E aí ela falou assim para mim: eu não posso, porque eu já passei da minha meta de gasto diário. Não pensa que é só porque você tá viajando, que você tá num sabático, que você vai estourar a sua conta bancária. Pensa que isso tem que também ter um retorno para você futuramente. Então trate isso muito a sério e trate isso como se fosse um investimento. E a dica 5 que eu poderia dar, que tem a ver com essa parte de investimento, é: pense também que nesse período que você vai estar fora do trabalho, também dá para você trabalhar de outra forma. Então, por exemplo, por que não fazer alguns freelas enquanto você está fazendo esse seu sabático investigativo? Sei lá, você trabalhava numa agência como redator top. Por que agora você não faz um freela de redação e vai ganhando ali uma graninha ao longo do caminho? Pensa que isso poderia ser um passinho pequenininho para você se transformar em um empreendedor. Querendo ou não, ser autônomo é o quê? É empreender. A dica número 6 que eu daria para vocês e que tem muito a ver com essa questão de investimento, de novas formas de trabalho é: use o seu sabático investigativo para repensar as suas formas de consumo. Por quê? Por uma necessidade, porque você vai ter ali um dinheiro que você tem para investir. Mas só de você passar um tempo repensando as suas formas de consumo, vocês conseguem ver o quanto isso tem um impacto grande dentro da gente e pode mudar a gente não somente nesse período que a gente está viajando, fazendo esse sabático investigativo, mas pode mudar a gente para a vida, pode fazer a gente repensar sobre o que a gente compra no supermercado, pode fazer a gente repensar sobre o que a gente come, pode fazer a gente repensar
Coisas que nem estão ligadas a consumo, mas, por exemplo, as pessoas com quem a gente convive, quem são os nossos amigos, os temas que a gente gosta de conversar. Então, tudo isso pode acontecer durante esse seu sabático investigativo e tudo isso pode fazer com que você se torne uma pessoa totalmente diferente. Por isso, esteja aberto. Bom, a dica número 7 que eu dou, e se você não viu o vídeo que eu falei sobre solitude positiva, eu recomendo que você veja, se você vai fazer esse sabático investigativo e se você vai sozinho, aprecie a sua companhia. Eu diria que para mim foi fundamental que eu tivesse ido sozinha nessa viagem, porque aí eu consegui fazer uma viagem para dentro, consegui pensar o que estava funcionando para mim na minha vida, o que não estava, e eu consegui apreciar tudo isso. Eu consegui ter, durante esse período, o que se chama solitude positiva. Basicamente é você estar sozinho e você estar feliz de estar sozinho. Então, se você vai sozinho, aprecie a sua companhia. Bom, e a dica 8 que eu daria é: tenha um diário de viagem. Uma das melhores coisas e uma das coisas mais gostosas que tem hoje para mim de repensar nessa viagem é rever os cadernos onde eu anotei o que eu tinha aprendido durante o dia. Então tira um tempinho no final do dia para você ter uns 5 minutinhos seus para você refletir e colocar ali em palavras tudo que você aprendeu. Eu tenho certeza que vai valer a pena. A última dica que eu dou, que é a dica número 9, ela vai até parecer um pouquinho contraditória com a primeira dica que eu dei, que era: tenha um objetivo e escreva esse objetivo. Mas a última dica que eu daria para vocês é: tenha sim esse objetivo, mas esteja aberto o que pode acontecer nessa viagem. Um dos principais papéis que tem esse sabático investigativo é você fazer essa viagem para dentro, é você conhecer quem você é. E tudo bem que tenha mudado versus o que você planejou. E que bom que mudou, e que bom que você pôde ver isso. Então, dando um pouco do meu exemplo, eu saí daqui de São Paulo achando que eu ia voltar dessa viagem falando sobre realidade virtual, falando sobre o novo e-commerce, o futuro do varejo, falando sobre tudo isso. Tudo isso eu aprendi nessa viagem, putz, que bacana. Só que enquanto eu estava viajando, eu percebi que não era isso que me apaixonava. E eu mudei um pouco o foco da inovação. Antes, a inovação que eu estava buscando era uma inovação muito ligada a business. E hoje, a inovação pela qual eu me apaixono é a inovação pessoal. É aquela inovação de dentro para fora. Como a gente se torna pessoas melhores. Bom, eu queria fazer só 2 PS aqui antes da gente terminar o vídeo. Já tá até de noite, a minha luz já bagunçou toda aqui, mas eu queria contar isso pra vocês. O PS, a observação número 1 é: se você estiver pensando, e se eu fizer todo esse sabático investigativo e no fim eu resolver que eu quero voltar pra minha carreira, isso vai ter me atrapalhado? Bom, vou te falar de mim. Eu não posso dizer que isso é uma regra, mas eu vou te falar que pra mim isso não atrapalhou. Isso inclusive ajudou. Eu fiz esse sabático investigativo, fiquei aí 1 ano viajando e estudando, e teve um momento que sim, eu quis voltar pro mercado. Agora não, agora eu não tô trabalhando na minha área mais, isso é um papo para outro vídeo, depois a gente conversa, mas teve um momento que eu quis voltar. E esse período que eu fiquei viajando e estudando, ele para mim foi um diferencial nas entrevistas. Os entrevistadores gostavam de saber disso que eu tinha feito. Eu consegui inclusive uma vaga na mesma área onde eu trabalhava, só que em Londres, não mais em São Paulo. Então isso me ajudou. E a segunda observação é: se você for fazer esse sabático investigativo, coloca no seu LinkedIn. Por que não? Coloca assim, todos os lugares que você está conhecendo, todos os cursos que você está fazendo, o que você está aprendendo. Se puder, escreva artigos e compartilhe com as pessoas. Então trate esse sabático investigativo, como eu falei lá no começo do vídeo, como um MBA, como um presente que você está dando para sua carreira. Então coloca assim no LinkedIn, tá bom? Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você acha que essas 9 dicas estão fazendo sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!